CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Meu querido Manuel Paiva, os ouvintes já perguntam por você. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a toda a equipe local. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Um forte abraço pelo YouTube e pela rádio, Patrick. Lembrando aqui para os nossos ouvintes, a gente vai falar a princípio de acessibilidade e caminhabilidade. Quem quiser fazer questionamentos, nós teremos um espaço reservado só para o seu questionamento, tá? A gente vai debater aqui com o Manuel, ele vai trazer as opiniões dele, aí vamos fazer uma pausa, trazer informações e voltamos com as perguntas dos ouvintes, tá bem? Bom, são 9 horas e 10 minutos. Manuel, hoje, desafios de acessibilidade e caminhabilidade, que aliás é um assunto que muito chega para a gente, né? Essa questão da caminhabilidade, por exemplo, né? Por Manaus. Muitos problemas. A turma gosta de falar, por exemplo, bastante de calçada, né? Que não temos, ou se temos, são poucas em relação ao tamanho de Manaus, calçadas decentes. Mas acho que vai muito além disso, né? Isso, Patrick. O IBGE, ele analisando o resultado do censo de 2022, ele publicou já nessa semana, nesse período do mês de abril, ele publicou uma análise que ele fez do último censo, onde ele analisava o que acontecia no entorno das residências brasileiras, né? Ele, além de visitar, ele visitou os recenseadores, visitaram as casas, foram na casa das pessoas, como o Jornal Nacional foi na casa das pessoas, né? E verificou o que tem ali. Porque antigamente, sabe, Patrick, a acessibilidade, falava em acessibilidade, olha, eu preciso fazer rampa para pessoas com deficiência, eu preciso fazer um banheiro adaptado, eu preciso fazer um piso tátil, né? Então as pessoas, o IBGE nunca tinha divulgado qual é a nossa radiografia em todos os aspectos no entorno das residências das pessoas. E antes a acessibilidade era vista como eu vou chegar numa igreja, num supermercado, num hospital, numa escola, né, no sistema de transporte. Não, agora inverteu. Quando eu saio de casa, o que me deparam? E apareceram números estarrecedores naquilo que nós chamamos de que, como hoje a nossa população urbana, e a maioria da população urbana que está nas regiões metropolitanas, nas capitais, nas sedes municipais, hoje nós não temos, a população urbana ela é muito maior do que a rural. O que ela se depara quando se analisa, como você falou, não é somente a calçada, né? Mas a via, como é que estão as vias pavimentadas? Como é que estão as ciclovias? Como é que está a drenagem da via? Como é que está a iluminação dessa via? Como é que está a estrutura viária? Como é que eu estou chegando até lá? Se o deficiente, se a pessoa de baixa mobilidade, se a pessoa idosa está tendo acesso seguro, acessível, inclusivo e autônomo. E o IBGE mostrou números, né, que refletem evidentemente aquilo que nos assusta mais. E a região norte, ela está muito à frente em termos de números desfavoráveis. Muito atrás em termos de avanço, né? E atrás em termos de avanço. Isso, né? É para qualquer área, na verdade, né, Manuel? Exatamente, sempre infelizmente. Que sai uma pesquisa do IBGE, é sobre quantidade de médicos, é sobre a situação das rodovias federais que ficam na região norte. Geralmente, eu não vou dizer sempre, eu acho até que a palavra sempre é complicado, porque pode ter um ou outro ponto ali diferente, mas geralmente a região norte está atrasada em relação ao resto do Brasil. Exatamente, não é? Ou seja, e eles fizeram um comparativo com 2010, sabe, Patrick? E sempre dizia o seguinte, que 16% dos brasileiros, Patrick, 16%, é exatamente 27 milhões de pessoas, eles moram em ruas sem calçadas, não tem calçada sobre nenhum aspecto. O restante, quando tem calçada, essas calçadas são impedidas que as pessoas andem de uma maneira adequada. Sempre tem um obstáculo. Tem um poste, tem uma árvore, tem um nivelamento dela longitudinal que as pessoas não caminham. Faz com que, Patrick, a gente vá para um bairro carente, vamos lá para a Nova Cidade, vamos para Compensa, vamos para Alvorada, muitas vezes a população tem que andar
no leito estradal, na pista onde passam os automóveis, porque nas laterais das vias, as calçadas ou não têm, ou estão ocupadas indevidamente, ou elas são muito estreitas, ou elas têm muitos obstáculos, e as pessoas são levadas a, efetivamente, elas andarem pela pista. E Agora, é por isso que gera tanto conflito, tanto acidente. Tem um ponto interessante também, Manuel. A gente falava aqui sobre essas possibilidades de caminhabilidade e acessibilidade próximo das residências. Porque uma coisa é você ter em grandes avenidas. Sim, né? sim. Outra coisa é você ter perto das residências, de fato, dos núcleos residenciais. Mas aí tem um ponto interessante, né? Acho que nem sempre a gente tem que estar aqui batendo na prefeitura, né? Porque aí você tem o seguinte ponto. E na situação de bairros que nascem de invasões, por exemplo, né? Invasões crescem, as pessoas se estabelecem, e aí não estou julgando as pessoas que vão procurar, porque às vezes é a única opção que você tem para encontrar uma moradia, né? Mas o ponto é que esse local específico ele cresce desenfreadamente, sem saneamento, sem estrutura nenhuma. Então, o que a prefeitura pode fazer nesse caso? Né? Porque não é que a prefeitura não deu atenção ali no começo, mas ela tem que dar em algum momento. Né? Pegar esse local para reformar de alguma forma. O que a prefeitura pode fazer nesse caso? Pois é. Toda a legislação brasileira, ela diz o seguinte, Patrick, ela é muito clara. Os planos diretores, os códigos de obras municipais, né? Enfim, as legislações municipais. A calçada, o passeio para onde as pessoas caminham, na lateral da pista, em frente ao seu lote onde você mora, a responsabilidade é do proprietário. O proprietário tem que cuidar, o proprietário, aquele zelo que tem que ser. Né? Existe uma legislação, né? A legislação ela existe, está assim no nosso plano diretor, está assim no nosso código de postura, no nosso código de obras, está lá muito claro. Né? Mas o que muitas vezes a gente vê, Patrick, é que o morador, muitos moradores, muitos proprietários não cuidam do seu lote, não cuidam da sua calçada como se fosse comunitário. Ou seja, ele se preocupa em entrar ou sair naquele seu lote. Ele não se preocupa quem está caminhando pelo seu lote, na sua via. E aí é muito fácil jogar pedra nas administrações municipais. Né? Você sabe, Patrick, que o grande mal da ocupação urbana desordenada é que você não tem um ordenamento urbanístico, você não pode traçar as vias numa largura adequada, deixando espaço para a calçada, deixando espaço para o canteiro central, deixando espaço para as áreas comerciais. E isso daí, as áreas de invasão são exatamente um retrato disso. Ao contrário disso, nós temos a Cachoeirinha em Manaus, que é o exemplo de como foi ocupada lá no início do século, de uma maneira ordenada. Vamos fazer o seguinte, Manuel, vamos lá para a nossa pausa. Você, ouvinte CBN que está participando, daqui a pouco eu registro a sua participação, mas vamos ao intervalo e voltamos já. 9h17.